Glória a Deus. Nós temos um cafezinho lá atrás, no final do culto, um biscoitinho. Glória a Deus. Deus é bom. Sentia a falta do senhor, esse dia eu não lhe vi, estava viajando. Rapaz. Quero registrar a presença de Fábio Meirelles e Ítala. Queria que ficasse em pé. Nosso vereador Fábio Meirelles. Salva de palmas para ele, gente. Deus é bom. Para quem não sabe, ele é um homem de Deus, diácono em nossa igreja, na igreja da Verbo da Vida Campo do Brito, nossa igreja sede local. E ele tem sido uma bênção para nós, nossa igreja como irmão em Cristo. Não estou me referindo não à vida política dele, mas à vida pessoal de amigos, né? E o bom testemunho que ele dá na Câmara dos Vereadores, embora esteja de férias esse tempo, mas logo, logo vai voltar. Amém? Então eu tenho uma palavra no meu coração, já estamos orados, abençoados. E no nosso culto da família, a gente sempre ora e o Senhor sempre nos surpreende com uma palavra, né, que vai encaixar, que vai fazer uma, como diz na Fórmula 1, pit stop, né? Uma reciclagem, alguma coisa boa, um alinhamento, um balanceamento na nossa família, na nossa casa. E vai ser muito bom. E eu creio que vai ser um marco determinante para um crescimento maior na sua vida. Amém? Então, o tema é organize a casa. Oh, glória! Precisamos organizar a casa. E eu quero abrir lá com você em Isaías 38, versículo 1. Isaías 38, versículo 1. Eu esqueci minha blusa de família. Eu tenho uma blusa que eles me deram, eu não trouxe. Eu esqueci, tive que vir assim. Glória a Deus. Tá bom assim, né? Mas Deus é bom. Mas era para trazer a blusa de família, rapaz. Quando eu vim aqui, eu disse, rapaz, esqueci a blusa. Deus é bom. Então, Isaías 38, versículo 1. Eu estou lendo na King James. Os meninos vão colocar aí no painel, eu suponho. Porque, por aquele tempo, Ezequias, Isaías 38, 1. Por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás desta doença. Amém? Diga para o seu vizinho, coloque em ordem a sua casa. Amém. Deus não estava profetizando que ele iria morrer, mas Deus estava predizendo que aquela doença era para a morte, era uma doença mortal e que ele não ficaria curado se não fizesse algo. Glória a Deus que o rei Ezequias fez algo, ele clamou ao Senhor e o Senhor o curou e ele viveu mais 15 anos. Se formos continuar a leitura, nós vamos perceber isso. Ele viveu mais 15 anos e foi curado. Mas algo muito interessante, que até o último dia de nossas vidas, Deus quer que a nossa casa esteja em ordem. Deus quer que vivamos em ordem. As coisas precisam ficar em ordem na nossa família, na nossa casa. E há 3 áreas que o Senhor me mostrou que precisam ser consolidadas. Se já mudou, precisa ser consolidada. Se não mudou, precisa ser mudado na sua casa e na sua família. As 3 áreas são relacionamento. Precisamos melhorar os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, o nosso filho. Quando eu me refiro à família, eu me refiro à família da nossa casa, né? Logicamente, tem os parentes mais próximos, primos, tio, avós, mas agora eu estou me referindo a essa família, que é a pessoa que você convive, filhos, irmãos, pai, mãe. Então, precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Embora eu viva muito bem com Cássia, eu preciso melhorar o meu relacionamento com Cássia. Eu preciso namorar mais, eu preciso sair com ela, preciso conversar mais, coisar mais. Você está me entendendo? Eu suponho também que pastor Salatiel e Rose precisam melhorar, né? Pastor Diego, os pastores, Vossa Excelência Fábio Meirelles e Thalita, Ítala, olha, meu Deus, tinha acertado. E Ítala precisam melhorar. Não existe nada bom que não possa ficar perfeito. Nós estamos rumo à perfeição e precisamos
né? Coisa a mais, fazer mais as coisas, melhorar os nossos relacionamentos, amém? A segunda coisa é a área financeira. Deixa eu olhar para você. Amém? A área financeira precisa melhorar, é crucial para a paz na nossa casa, tranquilidade na nossa casa, o não estresse, tem uma área financeira boa. A terceira coisa é comunhão com Deus. Precisamos preservar a comunhão com Deus em nosso lar. O nosso lar é a extensão de nossa igreja, amém? Então, eu gostei demais, porque o rei estava à beira de morte, o Senhor disse, põe em ordem a sua casa. Deus deseja que vivamos organizados, amém? A nossa casa, nós não podemos partir para a eternidade deixando pendências. Devemos viver sem pendências. Eu fico feliz com isso. Eu não me sinto acusado nem condenado com algum erro que supostamente eu tenha alguma pendência. Eu me sinto feliz com uma palavra como essa, porque existe alguém que é o meu Pai, que é Deus, Criador do universo, do céu e da terra, que não quer que eu fique com pendência. Então isso significa dizer que Ele vai me ajudar. O Senhor é o nosso ajudador. Amém? Diga para o seu vizinho, não deixe pendência mais. Deus vai lhe ajudar, diga para ele. Amém? Então aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vocês estão bem? Está tudo bem? Aleluia. Está com cara de menino levado. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Eu descobri que o órgão mais sensível no homem não são os testículos, é o bolso. Mexer com o bolso. Então hoje vamos mexer com o seu bolso. Pode falar testículo, né? Quem sabe aqui o que é um testículo? Não cheguei em nenhum palavrão, né? Falei testículo, realmente. O saco escrotal. Não vou falar o nome. O nome é sensível. Se quiser derrotar um homem, dê um chute. Acabou-se o homem, ele vai cair. Você pode acabar de fazer o serviço, esmagá-lo. Amém? Vocês estão aqui. Eu estou no planeta Terra. Amém? Eu sou transparente com você. Não sou um pastor religioso. Não ando fazendo nada errado, nem xingando palavrão no nome feio. Mas eu também sei que um testículo machuca, que eu tenho um aqui. Amém? Graças a Deus, Cássio nunca me chutou. Eu espero que sua esposa nunca tenha feito isso. Se fez, eu espero que ela não faça. Se fez, perdoe. Esqueça os traumas do passado. Literalmente um trauma. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Esse é o seu pastor, irmãos. Eu não sei ser um pastor falso para agradar todo mundo. Ainda bem que eu sou um ser humano de carne e osso e tenho testículo. Sou macho. Amém? 1 Timóteo 5,8 diz assim: contanto, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Tem versão que diz dos da sua própria casa, os parentes, mas a família que coabita, que vive com você, tem sido pior do que um descrente. Essa palavra cuida no grego é perceber antecipadamente uma necessidade. Amém? É bom quando o nosso cônjuge fala necessidade, mas o melhor ainda é quando estamos ligados e percebemos uma necessidade. É estar ligado, ter consideração, ao ponto de ter essa sensibilidade, esse amor. Eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho que estar atento aos da minha casa. Mas dentro do contexto do capítulo, o apóstolo vai dar instruções aos netos, aos filhos, para cuidar dos pais, cuidar dos avós, inclusive as viúvas. Ele cita qual deve ser o perfil da viúva que deve ser cuidada, dever de casa, 1 Timóteo 5, para você ler. E o texto deixa claro uma ordem de prioridades aqui. Para todos nós, em primeiro lugar, vem a família. Obrigado pelos amém. O padrão
do perfil de quem é espiritual é alguém que tem uma casa organizada. Nem sempre é alguém que está na igreja dando glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Obrigado pelos amém. Vou deixar você pensar. O padrão, o perfil de alguém que é espiritual, não é aquele que está na igreja local, nem sempre é aquele, pode ser, pode vir a ser, se sua casa estiver em ordem. Nem sempre é aquele que está dando glória a Deus. Se a sua casa está bagunçada, não agrada a Deus, você está aqui e deixando pendências em sua casa, na sua vida pessoal, tudo bagunçado, filho bagunçado. Vocês estão comigo? Desorganização total. Eu não estou falando de um momento esporádico aqui ou acolá, eu estou falando de dia a dia. Coisas desorganizadas, bagunçadas. Precisamos entender que não é para deixar de servir a Deus, nem para deixar de ser excelente aqui. Você deve fazer isso. Mas, em ordem de prioridade, aqui deve ser o reflexo do lar. Do lar, não lá, A-R, também. Mas lá, com acento agudo no final, sem R. Lá de sua casa. O lar também combina, não é? Foi sem querer que eu falei isso. Então, a nossa vida na igreja deve ser um reflexo, amém? Da nossa vida cotidiana do lar, uma extensão. Então, precisamos tomar algumas atitudes que agradam a Deus. Primeiro, fazendo algumas perguntas aqui, ou precisamos, vou fazer algumas afirmativas, para organizar o nosso lar, a nossa casa. Vou dar uma dica, algumas dicas para vocês, amém? Pergunta para o seu vizinho se ele está pronto, se está tudo bem com ele. Pergunta a ele, está tudo bem, meu amado, tudo bom? Glória a Deus. Então, primeiro, precisamos saber como anda o estado emocional e espiritual dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Precisamos de relacionamento com eles. Como você está? Por exemplo, precisamos saber como os nossos filhos pensam e por que pensam assim de determinado assunto. Você não vai saber se você não começar a instigar, a perguntar, a se envolver na vida dele. Você precisa se envolver na vida do seu filho. Perguntas fazem grandes relacionamentos. Então, precisamos saber o estado emocional e espiritual dos nossos filhos. Precisamos nos relacionar com ele. Precisamos saber como eles pensam e por que pensam assim. Então, você que gosta de anotar, não deu para anotar aqui, depois no YouTube, pega lá. No nosso aplicativo vai ficar a mensagem também. Pega lá, repassa. Como ele diz, compartilha esse vídeo. Amém? Esse estudo. Precisamos saber qual o sonho deles. Precisamos investir nesse sonho. Precisamos direcioná-los para esse sonho. Precisamos saber qual profissão almejam. Deve ser vergonhoso o pai que não sabe a profissão do filho, o que eles almejam, os seus sonhos pessoais. Se está gostando de alguém, de algum menino, alguma menina. Não é? Tinha algumas pretendentes de João Pedro que estavam gostando dele na época, alguns tempo atrás, eu não me lembro se há 2, 3 anos atrás. Paiinho, tem aquela menina. Oi, não diga amanhã não, fico na sua. Porque eu gerei essa abertura. E tem coisas que conversa com o pai, tem coisas que conversa com a mãe, né? Provavelmente Cássia sabe mais coisas, eu acho, dele do que eu. Mas ele, estou gostando, eu digo, olha, essa menina, já ouvi isso, o pastor sabe, né, da vida do rebanho. Já ouvi isso, mas vamos orar. Se ela mudou, e ver se é de Deus, não é? Não é o tempo ainda de você namorar, crente sério, namorar para casar. Esse negócio de namorar com 14, 15 anos, passar se fegando, não é? Vai fazer sexo antes do casamento e vai se dar mal. Se você é sério com Deus, adolescente, jovem, você vai namorar para casar.
18 anos, 19 anos, está na faculdade e tal, aí começa a bater um papo e nada de beijo em línguas. Amém? Jovens, cadê os jovens? Mas, se eu casei virgem com Cássia, ela tinha 23 anos, eu tinha 22. Se eu beijasse de língua nela, já era. Pergunte para o pastor, o que é beijo de línguas? Beijo de línguas, para mim, é excitação, é preparação para o sexo. Logicamente, você não pode beijar sua esposa só porque vai fazer sexo. Ela não pode se sentir desvalorizada ao ponto que se só me beija para sexo, amém? Você tem que valorizá-la e beijá-la sim. Mas, eu vou dizer, existe uma palavra chamada sexo oral, e eu lhe asseguro que o beijo em línguas é um tipo de oralidade, é um tipo de sexo oral. Mexe no corpo, mexe com os hormônios, a não ser que você seja um anjo ou uma anja, e não, ou seja, coisado. Então eu direciono. PP está namorando, logo com quem? A filha do major. Eu dei a orientação para os dois no telefone, naquele dia eu estava na cozinha, olha, nada de converse com o major aí, diga para ela conversar com o major, eles estavam acho que em Maceió, conversar com o major, que eu estou sabendo, vou orar, vai estar orando, e vou dizer logo, se eu souber que você está beijando a língua, eu dou-lhe uma cacetada nas costas. Tem que respeitar a filha dos outros. Amém? Então, fecha aspas, volta para cá. Então, oriento aos jovens. Eu dei beijo de língua em Cássia quando eu casei. Na lua de mel. Então, veja se ele está gostando de alguém. Quando casar, quantos filhos queria ter? Quem é o seu melhor amigo? Você precisa conhecer o melhor amigo do seu filho, com quem ele está andando. Qual a comida predileta dele? Qual a cor que ele prefere? Se ele precisa de desabafar algum assunto. Então, saber isso dos nossos filhos, é organizar a casa. É se tornar realmente um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira. Amém? É saber que ele pode contar com você e não esconder nada. Saber isso dos nossos filhos é conquistar a confiança deles. Saber isso dos nossos filhos é ter uma posição melhor para que você possa orientá-lo. Como é que você vai orientar seu filho se você não sabe como anda o estado dele? O que ele precisa, quais as necessidades, o que ele aspira, quais os conflitos ele está enfrentando hoje? Quais os medos e os traumas, as necessidades, como você vai trabalhar? Amém? Segunda coisa, para colocar a casa em ordem, além de relacionamento, essas coisas, precisamos organizar as finanças da casa. Parece que mais as mulheres diziam amém, né? Olha, um raio-x aí. É assim mesmo, toda vez que botaram alguma coisa, sabe? Não, estou brincando. Olha o raio-x aí. Só as mulheres disseram amém. Homens, o que é que está vendo? Quando elas vão comprar bolsas, elas não dizem amém assim, né? Nem sapato alto. Mas vamos lá. Primeira pergunta. Como está a sua vida financeira? Você sabe o estado das suas finanças? Você tem controle das suas finanças? Segunda pergunta. Terceira pergunta. Há um orçamento financeiro em sua casa? Quarta pergunta. Há um orçamento financeiro. E a terceira. A quarta. Há um planejamento financeiro? Precisamos organizar as finanças, saber como estão as nossas finanças, aprender a controlar as finanças, ter um orçamento financeiro e ter um planejamento financeiro. E eu quero trabalhar agora sobre orçamento e sobre planejamento para colocar a nossa casa em ordem. Ainda bem que 3, 4 pessoas, possivelmente porque acham que só pode colocar a casa em ordem quando receberem 10 mil por mês. Não, você pode receber no salário mínimo, começar a colocar a casa em ordem. Porque quem não é fiel no pouco, sobre muito, o Senhor não coloca. Ou, o pouco é relativo.
O pouco para alguns pode ser 10 mil. E ele pode estar endividado. O pouco para alguns pode ser 20 mil. E ele pode estar endividado. Ganhando 20 mil por mês endividado. Tá assim, é. Obrigado pelos amém. Então você pode se organizar ganhando 500 conto por mês. Amém? Então, o orçamento financeiro, escuta isso. Estou falando isso, é muito importante. Onde eu tirei isso? De onde eu tirei isso? Orando. Não foi tio Google, orando. O orçamento financeiro nos proporciona saber o real estado de nossas finanças. Se estamos no vermelho, por que estamos no vermelho, o que podemos cortar no orçamento, o que é necessidade ou desejo. O orçamento financeiro nos proporciona saber o real estado de nossas finanças. Estamos no vermelho, por que estamos no vermelho, o que podemos cortar no orçamento, o que é necessidade ou desejo. Às vezes estamos apertados financeiramente, no vermelho financeiramente, porque estamos só primando, comprando o que é desejo. E o que é necessidade, estamos deixando para depois. E quando chega a comprar necessidade, tem que ser dívida. Isso não agrada a Deus. Então, para isso, precisamos fazer algumas coisas. Depois de feito o orçamento, o que é fazer o orçamento? É levantar quanto você ganha, o que você paga, tem que pagar por mês, o que é necessidade, água, energia, inclusive a água da minha casa, eu não sei a sua. Queria até fazer essa pergunta, se a sua água, a nossa querida Deso, cobra quase dobrado no mês de dezembro. Porque todo ano minha água vem dobrada no mês de dezembro. Isso se chama injustiça. Para pagar o 13º. Não é bom que privatize para acabar com essa presepada? O pessoal tem medo de privatizar. Por quê? Vai sair o poder da mão deles. Essa é a pura verdade. Obrigado pelos amém. E você também tem medo de que privatize, porque pensa que a água é sua. Não é, você paga. Ou você acha que a Petrobras também é sua? Estão lhe enganando. Gasolina está caro, meu filho. Eu pago, não é minha não. Se fosse minha, não pagava não. Estão lhe enganando, viu? Mas voltando para cá, é por isso que eles não gostam de pastores. Voltando para cá, depois que você fez o orçamento. O que é orçamento? Outro dia nós aprendemos aqui o que é orçamento. Água, energia, comida, fruta, essas coisas, tal. O que é básico, né? As necessidades básicas. Aí você começa a cortar, viu as dívidas, aí você começa a cortar algumas coisas. Aí de repente você descobriu, você estava fugindo de fazer orçamento, mas não fuja porque é um passo para a prosperidade. Aí você descobriu que está no vermelho, está com dívida. Primeiro passo, negociar em parcelas as dívidas dentro do orçamento. Tem que negociar. Segundo passo, não fazer novas dívidas. Só comprar o que é necessário. Terceiro passo, só pode fazer uma nova dívida se for para pagar a dívida antiga. E se os juros da nova dívida for menor do que a dívida antiga. Eu vou decifrar esse aqui que eu falei. Você está devendo R$1.000, não é? R$1.000. E para parcelar essa dívida e colocar dentro do seu orçamento, são 10 parcelas de 150. Aí você consegue um empréstimo de R$1.000 e paga em 10 parcelas de 120, não é melhor? Aí você pega os R$1.000, ainda chega lá, rapaz, é 10 de 150, 1.500. Eu quero pagar à vista essa dívida, eu quero antecipar. Me dê um desconto aí. Então só pode fazer dívida se for para pagar outra dívida, com juros menor. Você se livra da dívida maior para uma dívida menor, assim pode. Mas, via de regra, estanca a sangria. Não faça mais dívida. Reúna a família e diz, olha, não vai ter sapato novo
em dezembro. Você quer sapato novo e roupa nova, branca, para entrar um ano? Então creia. Declara a palavra. Faça o que o pastor disse. Mas agora vamos organizar a nossa casa. Eu lhe asseguro, quando você se propuser a fazer isso, Deus vai honrar a sua fé. Porque Deus não gosta de desorganização. Primeira coisa, quando ele multiplicou pães e peixes, sentou pessoas em grupo de 10, de 50, de 100. Ele organizou os grupos. Nem de desperdício ele gosta. E depois multiplicou os pães e peixes e recolheu em 12 cestos tudo o que sobrou. Obrigado pelos amém. Só quem gosta de desperdício é quem não é próspero. Quarto passo, se não for viável pagar a dívida, converse com o credor e espere ele dar melhor condições. Amém? Obrigado pelos amém. Depois ouça a mensagem, pegue esses detalhes. A quarta coisa que eu falei, além do orçamento, planejamento financeiro. É maravilhoso. Você pode fazer os dois. Você já planeja como sair da dívida e planeja o futuro. O planejamento financeiro nos proporciona olhar para o futuro. Nos remete a dar aonde nós podemos chegar daqui a um ano. Daqui a um ano eu quero estar assim, daqui a 5 anos. O que eu posso fazer? Vamos orar, Deus vai dar estratégias. Daqui a 10, 15, 20 anos ou mais, onde eu posso ir, onde eu posso sonhar, Deus é aquele que realiza o desejo do nosso coração. Então precisamos para ontem fazer um orçamento familiar, mas planejar. Amém? Provérbios 21, vamos lá, versículo 20. Provérbios 21, 20. Tudo bem? Glória a Deus. Quem está com sono, diga amém. Eu percebi, tem uns 20 aqui. Tem um até que está tendo um sonho de revelação ali, chega a estar assim. Mas faz parte, né? Pode dormir. Quem está recebendo, diga amém. O pessoal agora pensou 2 vezes, né? Se não é pegadinha, né? Mas vamos você dormir não acordado, você é bênção na minha vida. Provérbios 21, 20. Olha o que diz na King James. Coloca aí, viu, João Vinícius? Olha aí. João Vinícius é um cara proativo demais. Vou abençoar com o seu corte de cabelo, viu? Vou deixar pago com o menino, viu? Seu corte de cabelo. Vai dar um trabalho de torar, vou dar dobrado, porque é cabelo demais, vou dar dobrado dele 2 vezes. É dele de 2 cortes ali, é. Misericórdia. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há riquezas poupadas. Uau! E alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo que pode num instante. Uau! Vamos colocar em ordem a nossa casa. Já falamos dos relacionamentos, algumas perguntas de aproximação, conversar com os filhos, até com o cônjuge. Mas agora essa parte financeira, fazer um orçamento, planejamento. Então, princípio para a prosperidade nesse texto. Tenha sempre uma reserva, não é falta de fé. Ele poupa, ele armazena. Então, tenha sempre uma reserva. Vai haver uma necessidade, Deus antevê isso e escreve Provérbios 21, 20, o livro da sabedoria. Não é um livro da incredulidade. Tenha sempre uma reserva. Então, quem gasta demais nunca prospera, simplesmente porque desperdiça e não valoriza o que Deus dá. Diga para o seu vizinho, valorize mais o que Deus lhe dá. Escuta isso. Ser generoso e ofertar não significa desperdiçar, mas investir. E todo investimento tem retorno. Contudo, no desperdício não há retorno. Eu não estou dizendo para você deixar de ser generoso quando você poupa, organiza, não desperdiça. Estou dizendo para você se preparar para uma grande colheita. Para você ter para dar.
Então, às vezes, não é a falta, ou não são as faltas de recursos, porque Deus dá, mas sim a desorganização, mas sim o desperdício, que é o problema. Por exemplo, vai escovar os dentes, liga a torneira bem forte, sem necessidade. Para que aquele jato de água todo? Diminua. Quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Para que ligar? Shhh. Geralmente os adolescentes fazem isso. Quero ver quando eles casarem, se eles vão fazer isso. Aí vai escovar os dentes. O negócio lá ligado. Não desliga a torneira. Está em um ambiente, deixa a luz ligada no outro e sai. Tudo isso é um custo. Deixa o carregador do celular conectado o tempo todo na parede, sem necessidade. Está ali, sem estar o celular carregando, continua gastando. Vai lavar a louça, da mesma forma que vai escovar os dentes. Deixa a torneira ligada o tempo todo. Aí vai ensabando um copo, talher a torneira no maior jato. Isso é desperdício. A conta de água vai ser cobrada, a dezena não é sua, a dezena não é do povo. E eles não querem que privatize porque eu vou dar cargo para um, vou dar cargo para outro, vou dar cargo para outro. E se privatizar, não vou ter poder de dar cargo para ninguém para receber voto depois. É só por isso. Não é zelo com água que vai chegar na sua casa não, viu? Vai lavar a louça, coloca comida demais no prato e joga fora. Desperdício. Vai comprar as coisas e não pesquisa o melhor preço. Duvido uma pessoa próspera sabe quanto custa. Quem ganha muito bem. Você pode fazer entrevista com quem ganha mais de 10, 15, 20 mil reais. Eles olham o preço, eles pesquisam no mercado. Ele compra melhor, ele valoriza o dinheiro. Vai ser mais confiado a ele. Obrigado pelos amém. Não dizime, não oferta, justamente porque não tem um orçamento onde o Senhor é a prioridade. Logo, eu recebo o meu salário aqui da igreja, a prebenda na conta. Menino, nem conto. Eu já pego logo os 10% e devolvo. Amém? Tem que ser organizado. Então, tudo isso nos impede de prosperar. Pois quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. E só para termos uma ideia de como Deus pensa, como Deus é simples. Vamos ver uma história aqui, Êxodo 16. Está tudo bem? Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem. Êxodo 16, versículo 16. Deus mandou maná do céu, pão. Deus mandou pão e carne do céu. Olha, codornizes, pão e carne. Êxodo 16, versículo 16 ao 20. Olha o que Deus diz. Êxodo 16, 16. Todos abriram? Eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família, diga chefe de família. Amém? Colha dele quanto baste para comer um homer, jarro, para cada pessoa que habita em sua tenda. Então, um adendo aqui, no planejamento familiar, no orçamento familiar também, o chefe de família deve determinar os gastos, né? A mulher deve ser ajudadora idônea. O chefe de família tem a responsabilidade, mas isso não quer dizer que a mulher não ajude. Não é? Seria mais saudável para a família um orçamento familiar. Amém? Obrigado pelos amém. Sabendo aquilo que é necessidade, sabendo aquilo que é desejo e organizar as finanças. Os filhos de Israel fizeram como lhe foram orientados e recolheram uns mais, outros menos, quando mediram com o homem quantidade de jarros colhidos. Acontece que tinha pego muito, não teve demais. E também não faltou nada. Aconteceu que quem tinha pego muito não teve demais. E também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa e quanto precisava de fato. Então Moisés orientou-os: ninguém guarda o que colheu para o amanhã seguinte.
Mas eles não deram ouvidos a Moisés e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Só para vocês terem ideia que Deus não gosta de desperdício. Desperdício é um pecado. Bote num prato só o que vai comer. Eu me lembro que quando eu ia encher o prato, meu me dizer, devolva, devolva. Bota um pouquinho, se quiser repita, mas devolva. Nós prosperávamos lá em casa. Obrigado pelos amém. Então, essa passagem nos dá um exemplo de que Deus não gosta de desperdício. Amém? Que existem coisas que nós devemos poupar e guardar, mas outras não, porque são desperdício. Amém? Deus vai lhe dar sabedoria, aquilo que você tem que poupar, tem que guardar. Você tem que acalentar esse desejo, esse sonho no seu coração. Eu preciso ter uma reserva. Você que não tem, você precisa ter uma reserva. Você precisa ter um investimento. Você precisa ter um caixa 2, no bom sentido. Né? Vossa Excelência daqui hoje está repreendido. Caixa é o meu caixa 2. Às vezes o 2 e o 3. Quando estou precisando do dinheirinho, eu sei que ela tem. Amém. Mulher sábia edifica a sua casa. Vocês estão comigo? Mulher parece que é mais, em linhas gerais, mais organizada do que os homens. Os homens precisam parar de ser cabeça dura e administrar mais em conjunto com a sua esposa e acordar mais as coisas com ela. Ter mais acordo, ver quanto é que ganha vocês dois, se organizar, ver que é prioridade. Amém? Provérbios 24, versículo 3 e 4. Já estamos acabando. Hoje vamos passar um pouquinho, porque já subi já no horário mais avançado. Provérbios 24, versículo 3 e 4. Pergunta para o seu vizinho se está tudo bem. Eu não estou seguro que você está bem. Minha alma está dizendo que você não está bem. Está tudo bem? Pergunta para ele aí. Está tudo bem, gente? Amém. Podemos passar 5, 10 minutos? Não? Ninguém vai morrer de fome, tem biscoito e café ali. Amém. Provérbios 24, 3 e 4. Olha, com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Uau, diga, isso é fé. Então, fé é sabedoria. A fé planeja, a fé organiza, a fé poupa. Para investir, seja para algo pessoal, ou em uma casa, uma reforma, ou até na vida de alguém, você precisa poupar. Você precisa ter sabedoria. Isso é sabedoria. Poupar, ter uma reserva, investir, para no momento você ser uma resposta. Eu declaro sobre sua vida que você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você. Amém? Então, olha, escuta isso. Eu creio em milagres financeiros. Eu creio na misericórdia e na graça divina, que abre portas e derrama suas bênçãos sobre nós. Eu creio em cada promessa da palavra, inclusive na área financeira. No entanto, eu creio que devemos fazer a nossa parte. Acredito que Deus quer conduzir a nossa família da estação do milagre para a saúde financeira. Tem muita gente vivendo no milagre financeiro, essa estação vai acabar da sua vida. A estação de parada de Deus para você hoje não é deserto, é de um deserto para Canaã, a terra que manda leite e mel. É a estação da provisão contínua, é a estação da saúde financeira. E isso vai começar quando você começar a planejar. Orçamento familiar, Cris, senta com Wagner. E planejamento familiar. Duas coisas. Senta Samuel, Carol, se já não fizeram, pastor Samuel. Senta nosso ministro, maestro Maia, com Vânia. Planejamento familiar, orçamento familiar. O que é que eu preciso cortar hoje para sobrar para o amanhã? Precisamos. Amém?
E a terceira coisa, a terceira mudança, preserve um ambiente divino em sua casa. Sua casa pode ter louças de ouro, comida, 300 quilos de carne, mas se não tiver a presença de Deus, é só uma casa, não é um lar. Ainda não está organizada, 100% organizada. Preserve um ambiente divino em sua casa. 2 Samuel, e vamos terminar com isso. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor. Eu vi todo mundo alegre, disse que ia terminar. 2 Samuel 6, do 10 ao 12. A arca de Deus tinha sido roubada. Na arca de Deus havia os 10 mandamentos. Na arca de Deus havia a glória de Deus, a presença de Deus. O Espírito de Deus estava lá. Hoje está em nós. Amém? E a arca, ao ser trazida para a cidade de Davi, houve um incidente por causa da falta de honra e respeito de como estava sendo trazida a arca, e ela ficou na casa de Obed-edom. Olha o que aconteceu. 2 Samuel 6, 10 ao 12. Por esse motivo ele desistiu de levar a arca. Davi desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Obed-edom prosperou por causa da presença de Deus na casa dele durante 3 meses. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Obed-edom gostou tanto da presença de Deus que ele decidiu ir para servir no templo, com toda a sua família. Então, a arca de Deus trazia a presença de Deus. E devemos preservar a consciência da presença de Deus em nossa casa. Devemos selecionar as palavras, um ambiente, não devemos deixar nenhum ambiente hostil, de ameaça, de contenda na sua casa. Não pode entrar nada maldito. A presença de Deus está lá. Você não pode permitir que é sacerdote, você que é esposa, sacerdotisa do lar, não pode permitir violência, falsidade, mágoa na sua casa, rancor na sua casa, desentendimento, falta de respeito aos mais velhos, falta de honra. A presença de Deus tem que ser preservada. É nesse ambiente que o Senhor edifica a casa. A Bíblia diz: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha todos aqui que nela edificam. Não adianta fazer orçamento, não adianta fazer planejamento, não adianta se não há harmonia no lar, se não há louvores, se não é um ambiente de adoração, um ambiente de confiança, um ambiente onde as pessoas podem ir receber cura, um ambiente onde tem alegria, um ambiente onde demônios não entram, um ambiente onde a presença de Deus é real. Para podermos de fato cantar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cuidado com quem entra na sua casa, cuidado com o que falam na sua casa, cuidado com aqueles, entre aspas, parentes que trazem maldição para a sua casa. É isso mesmo. Temos que fazer uma peneira, hein? Vocês estão comigo? Então, essas 3 coisas são suficientes para hoje, para que possamos organizar nossa casa. São 3 coisas extraordinárias. Deus é fantástico. Foi o que Deus me deu hoje. Até hoje, meio-dia, eu não sabia o que eu ia ministrar. Foi o que Deus me deu hoje para ministrar para você. Eu podia avançar em mais coisas, como, por exemplo, precisamos investir mais nos nossos relacionamentos, né? Como no primeiro item.
Precisamos sair mais com a nossa família, precisamos, o cônjuge, sair mais sozinhos, conversar mais, namorar mais, passear mais. Quando namorava, passeava com todo mundo. Quando namorava, passeava, era um colado, parecia que era uma briga. Depois casou, não namora mais, não sai mais para tomar um sorvete, para passear na orla, para viajar juntos, para estar juntos. Precisa se organizar para isso. Bota o bebê lá, ou o filho, ou a filha, se for criança, com a tia, com o tio, com o irmão da igreja confiável, com a vovó, com o vovô, e vai coisar. Na moral, poderia estender. Para isso, precisamos. É uma forma de organizar a nossa casa. Amém? Mas eu vou dizer, se você fizer esses 3 passos, você vai avançar. Você vai avançar. Vamos nos organizar? Amém? Amém? Você foi abençoado? Glória a Deus. Eu queria chamar